Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio 002 do Fundamentalista, aqui da Brasil Horizonte. Hoje eu estou com mais um grande amigo aqui, Leonardo Abud, um camarada de mercado que eu conheci analisando algumas empresas, em particular um banco muito promissor de Minas Gerais. E esse episódio que eu estou querendo fazer com ele aqui, porque eu sei que o Léo é bastante analítico nas empresas, nas teses dele, acompanha ali bem no pelo do ovo, como os bons mineiros dizem. Então, Léo, para a gente começar, eu queria pegar contigo aí rapidinho, aí, 30 segundos, 1 minuto, quem que é o Leonardo Abud, principalmente que eu sei que você é paulista, na Faria Lima. Boa. Bom, primeiro, obrigado, viu, Lucas? Agradeço aí o convite, sempre que precisar, estou à disposição. Falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Na verdade, eu sou de Ribeirão Preto, ali perto do sul de Minas. Então, nasci e fui criado lá. Saí de lá com meus 18 anos, fui fazer faculdade, fiz engenharia na Politécnica da USP. Já no final do curso, eu já estava um pouco desencantado com a engenharia. Eu entrei de fato querendo engenharia, mas cheguei mais no final, vi que aquilo não era muito o que eu estava buscando. Comecei a olhar outras alternativas e, assim, uma coisa que eu descobri muito aqui em São Paulo é que o mercado financeiro ele era bastante povoado por engenheiros. Então, é uma faculdade que tem uma carga matemática de raciocínio lógico pesada. E acabou que muitos engenheiros iam para bancos, gestoras e tudo mais. Meu primeiro estágio, então, né, ali foi a primeira etapa para eu descobrir um pouquinho o que tinha, era bastante cru nessa época. Foi num banco de investimento na área de investment banking, olhando para a parte de fusões e aquisições. Depois disso, eu passei um ano no segmento de planejamento financeiro dentro da Cyrela. Então, a gente tinha que fazer um estágio na faculdade que fosse ligado à engenharia. E aí, como eu não queria sair da área financeira, eu gostei bastante da área financeira, eu acabei indo para a parte de planejamento financeiro dentro de uma incorporadora. Gostei bastante, acho que a Cyrela é uma empresa fantástica, não à toa ali, acho que para mim hoje é a melhor incorporadora que tem no Brasil. Depois disso, eu falei, ok, eu quero voltar agora para o mercado financeiro. Eu peguei um estágio dentro de uma gestora chamada Sete Investimentos. Eu comecei como estagiário lá. Eu cresci lá dentro, eu virei analista, depois eu virei sócio da gestora, depois eu acabei me tornando o gestor do fundo, o Sete FIA, um fundo de ações. Fui gestor por lá por 5 anos. E juntando tudo isso daí, então, a gente já tem algo como 15 anos de mercado financeiro. Tá? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. No meio do caminho, a gente vai fazendo, obviamente, melhorando nossas qualificações, faz um MBA, faz uma certificação aqui, por aí vai. Mas eu acho que de todas essas qualificações, óbvio que a questão de teoria ajuda muito, mas eu sempre falo, poxa, para quem está começando, o que você recomenda muito? Cara, eu acho que, assim, de teoria, o que você precisa muito saber é a parte de contabilidade e uma finanças corporativas básicas. E depois disso, é mergulhar em balanço. Tá? É pegar balanço de empresa, é ficar entendendo modelo de negócio, como é que funciona o balanço de diferentes setores. Então, isso daí é um pouquinho até das dicas que eu dou para quem está começando. Essa, então, é a minha trajetória, Lucas. Pô, legal. Então é por isso que eu sei que você gosta muito desse setor de real estate, vem por conta da Cyrela, né? Eu acho que não é nem só disso, tá, Lucas? Aí, falando um pouco até também do meu estilo de investimento, eu sempre, acho que assim, até por onde, pela gestora que eu passei, eu acho que eu aderi muito a um estilo mais velho investing, no sentido de buscar empresas que estão mal precificadas. A gente sabe que as empresas do setor de construção civil, por serem muito ciclas, em geral, elas são com os múltiplos mais baixos. E eu também tive bastante sucesso investindo. Quebrei a cara em algumas, mas assim, eu acho que o net no setor, para mim, foi bastante positivo. Então, algumas eu Exato. perdi dinheiro, algumas eu ganhei muito dinheiro. É que E para entra mim, acho que o muito net ainda foi positivo. o grande tema que a gente está fazendo desse quadro é o que de fato é ser fundamentalista para ti, né?
igual tu comentou, os primeiros passos ali, entender um pouco mais de finanças, né, aprender um pouco mais de contabilidade e depois mergulhar no balanço, né? Da onde que veio isso na tua trajetória, né, e o que é de fato ser fundamentalista para você? Porque a gente sabe que no mercado a gente tem são os dois extremos, né? O cara muito financista, quantitativo, né, e o cara muito qualitativo. Como é que encaixa isso no teu perfil? Eu acho que a gente tem que ser sempre um pouco dos dois. Eu acho que os números vão contar uma parte da história e eu acho que a parte qualitativa vai contar a outra parte da história. E eu acho que, assim, quando você se prende, obviamente, muito aos números, você tem muitas vezes que entender, pô, por que uma empresa é barata? Tem motivo? E aí é a parte da história que você vai ter que sair simplesmente dos números. Então, entender um pouquinho quem são os controladores, qual que é o racional, o que motiva aquele administrador, porque comprar uma ação, eu acho que, assim, para quem é fundamentalista, tá? Eu acho que a primeira coisa, a parte mais importante que a gente pensa é comprar uma ação é se tornar sócio daquela empresa. Tá? Então, assim, imagina o seguinte, né, Lucas? Você vai se tornar sócio de uma pessoa. Aquela empresa, sei lá, te chama para ser parte da sociedade de uma empresa. Obviamente, você vai olhar para o balanço daquela empresa, mas, obviamente, também você vai olhar quem são as pessoas que você está se associando. Eu quero ser sócio dessa pessoa. Essa pessoa, ela tem um alinhamento de interesse junto com o meu, a gente está remando para o mesmo lado. Muito uma Então, base de confiança, né? é, Então, eu acho que a grande diferença da Bolsa é que ela tem um nível de volatilidade muito maior do que a economia real e do que também o valuation das empresas. Então, a gente vai ver empresas na Bolsa que, ao longo de um ano, ela vai, sei lá, R$ 10 no começo do ano, vai bater 5 em algum momento e, de repente, volta para 12 em outro momento. Isso aí num período de 360 dias. Você consegue imaginar a sua empresa, alguém chegar para você, cara, agora a sua empresa vale metade, agora ela vale 200%. Não é assim a economia real. E na Bolsa a gente vai ter essas oportunidades para o bem e para o mal. Então a gente dá a oportunidade de você conseguir entrar numa empresa de uma maneira muito rápida, de sair de uma empresa muito rápido. E justamente vai ter essas oscilações muito fortes, tá? Então, eu acho que ser fundamentalista, para mim, a primeira etapa é entender que você se tornou sócio daquela empresa e tudo que vem junto. Empresa, ela é ativos mais pessoas. Então, tudo aquilo ali que foi construído, mais as pessoas. E eu acho que uma coisa muito importante também, principalmente quando você, a não ser que você seja um cara muito grande, você vai ser carregado. Então, diferente de uma empresa que você vai se tornar sócio ali, uma empresa privada, você não tem voz. Então, taca aqui, para onde o administrador, os controladores remarem, você vai ser puxado junto. A gente, inclusive, na gestora, a gente tinha uma política de não investir em empresas estatais. Por quê? Porque existe um desalinhamento de interesse muito grande entre o acionista controlador e o que eu quero. Eu quero dinheiro, o acionista controlador tem outros interesses. Isso, para mim, sempre foi muito nítido. Nem por isso, assim, depois que eu saí da gestora, inclusive, um dos papéis que eu mais ganhei dinheiro foi o Banco do Brasil. Eu acho que ali também tinha uma questão de preço, o mercado estava extremamente pessimista com o Banco do Brasil, depois ali da eleição do Lula, e o Banco do Brasil sofrendo demais. Depois, obviamente, teve ali o problema no agro e tudo mais, mas enfim. Minha visão então um pouco é isso, tá, Lucas? Para mim, acho que ser fundamentalista é entender que você vai se tornar sócio de uma empresa. Aqui a gente concorda e tem as grandes três palavras, né? Que toda empresa é a mesma coisa nessas três palavras, né? Pessoas, processo e produto, né? Todas essas empresas têm essas três coisas. Mas queria aprofundar um pouquinho mais no Leonardo analista e no Leonardo gestor, né? O teu processo de investimento dentro da gestora, como gestor e como analista, ele, lógico, foi se aperfeiçoando ali ao longo do tempo, e você foi se tornando um pouco mais fundamentalista à medida com que a experiência ia passando, ou você acredita que meio que o mercado te deixou olhar para ser um pouco mais fundamentalista? O que eu quero dizer? A gente sabe da volatilidade da Bolsa do Brasil, tanto para cima quanto para baixo, né? E a gente
aprende, né, e a gente erra muito com os erros da gente, né? A gente aprende com os erros. E a ideia que eu queria te perguntar é que você era mais fundamentalista como um analista ou mais fundamentalista como um gestor? Eu acho que, para mim, acho que a grande diferença de analista para o gestor é na composição de uma carteira versus analisar uma empresa. Então, eu acho que como analista, você analisa uma empresa e fala, beleza, isso aqui é uma empresa interessante. Como gestor, você vai olhar e falar assim, tá bom, como é que eu vou compor o meu portfólio? E muitas vezes até mesmo olhar e falar assim, tá bom, essa aqui é uma empresa boa, mas o momento está certo. Uma coisa que eu acho que eu também fui aprendendo um pouco ao longo dos anos, né, Lucas? Por mais que a gente ache que uma empresa esteja barata, ela pode ficar barata. Eu acho que um dos maiores desafios de um gestor, de um analista, é saber o que você está sendo perseverante e o que você está sendo teimoso. E eu acho que isso daqui, para mim, acho que foi um dos maiores desafios de você olhar e falar assim, cara, será que eu acho que essa empresa está barata? Ou será que eu estou sendo teimoso em não aceitar? Beleza, ela está barata e vai continuar barata para sempre. Tá? Então, assim, para mim, acho que como analista é entender uma empresa, como gestor é entender a composição da sua carteira. E muitas vezes, como gestor, eu olho e falo, poxa, essa aqui é uma ação, uma empresa barata, mas como é que está o crescimento desse papel? Como é que está o crescimento dessa empresa? Porque senão isso daqui vai ficar barato para sempre. A gente já viu os famosos value traps. Não é fácil de você conseguir desvencilhar disso, mas uma coisa que eu sempre falo assim, parece meio óbvio, mas tenta comprar não só o que está barato, mas o que está barato e que está crescendo. Eu, a tese, até para a gente tocar um pouquinho nesse tema que eu queria contigo, é que hoje a gente vive no Brasil uma desaceleração econômica, né? Mesmo que o relatório Focus ele não consiga demonstrar tão bem isso, mas a gente tem uma inflação subindo, a gente ainda tem um patamar de juros muito elevado, e a gente vê que a nossa bolsa aqui do Brasil, ela foi muito sexy ali no começo do ano passado, e esse começo aqui de 2026, ela não tem sido tão promissora, né? Muito em função dessa saída de fluxo que a gente está tendo de estrangeiro aqui. Para o Leonardo fundamentalista, vale a pena olhar essas oscilações de mercado, vale a pena olhar esses ciclos de mercado bem mais no curto prazo, ou você é um cara mais longo prazista? E aqui eu ainda puxo a sardinha para perguntar qual a tua visão para o Brasil hoje, qual que é a tua visão para o Brasil também na próxima década. Tá, vamos lá. Eu acho que o que a gente viu no Brasil, sei lá, nos últimos 10 anos, e aí talvez até puxar um pouquinho, né, voltar um pouquinho para a questão da minha trajetória, acho que vai ajudar um pouquinho a entender. O que eu acho que o Brasil teve? E aí eu acho que eu tive um pouco de azar. Eu entrei na Bolsa atrasado. Tá? E por que eu digo isso? Porque, assim, a década de 2000 a 2010, ela foi uma década excepcional para quem estava na Bolsa. Então, assim, foi um período muito fácil de se ganhar dinheiro na Bolsa. Primeiro que a concorrência era muito baixa. Então, o Brasil tinha juros muito altos ali em 2000, muito, muito altos. A gente está falando de Selic de 25%, 30%. E quando a gente passou por um período de estabilização, seguido de um boom de commodities violento, você teve um crescimento assim, desproporcional do Brasil e também uma mudança da visão do mercado de bolsa brasileiro. Tá? Então, qualquer pessoa que fizesse ali um velho investing basicão, de comprar empresas que não fossem furadas de entre 2000 e 2010, ia multiplicar o capital, provavelmente ali na casa dos 10 vezes, tranquilamente. Tá? Chegamos ali em 2010, foi o fim do ciclo. O fim do ciclo de commodities, o fim do ciclo de crédito. Eu lembro que eu fui numa palestra do Stuberger, logo quando eu estava começando ali no mercado, e ele tinha comentado assim, olha, está se esgotando o modelo CCC, que era o modelo de crédito, consumo e commodities.
E a gente viu, então, de 2010 a 2020, uma década perdida para o Brasil. Então, eu acho que assim, um pouco do panorama de o que é o Brasil. O Brasil ele é esse negócio instável, cíclico, que vai e vem, então é meio louco. E Uhum. uma coisa também que a gente precisa entender é que o Brasil vai ter os seus desafios internos, mas tem muita coisa também que é ligada ao externo. Então, o boom de commodities que carregou o Brasil não teve nada a ver com a gente só deu sorte. A Dilma caiu muito também por conta da questão das commodities terem caído, mas óbvio que ela tinha armado uma bomba, que aquilo ali foi o estopim, né? Então, o Brasil ele é essa coisa volátil. Eu acho que assim, o importante de você ser uma pessoa fundamentalista, eu acho que uma vantagem de você ser uma pessoa fundamentalista é que ter estômago no mercado brasileiro, ele é muito importante, porque isso aqui vai chacoalhar demais. E quando você se apega numa tese por fundamentos, você entende de fato os fundamentos, você fala assim, não, beleza, isso daqui é uma empresa que está gerando caixa, eu entendo o que é o negócio dela, eu entendo que os acionistas controladores não vão me passar a perna. Isso te dá esse conforto de você atravessar esses momentos turbulentos que a gente pega no Brasil. Então, para mim, acho que o importante, um ponto muito importante na questão da análise fundamentalista na hora que a coisa chacoalhar, e vai chacoalhar, tá? Vai chacoalhar muito, você consegue se apegar, você consegue se deitar e falar, não, tá bom, isso aqui é uma empresa que está gerando caixa, o modelo de negócio para de pé, que a alavancagem dela está controlada. Então, isso daqui te dá o conforto para você conseguir atravessar esses momentos turbulentos que o Brasil vai passar. Tá? Uhum. A gente sabe que o Brasil tem empresas boas, tops de linha, líderes, né, de mercado, tanto no setor de commodities, setor de varejo, indústria. Qual a tua visão que mesmo com uma década perdida, igual tu comentou, a gente teve ali de 2010 até 2020, como você está enxergando aí de 2020 a 2030, né? A gente está passando um momento aqui delicado, né, de transição eleitoral, se houver. Como você está enxergando essa parte que a gente sabe que a Bolsa brasileira ela vem ficando descontada quanto, né, os comparáveis globais já ao longo de alguns anos, e principalmente as empresas domésticas aqui do Brasil que compõem ali o índice Small Cap? Bom, primeiro, né, a gente olha muito o mercado brasileiro e a gente fica um pouco enviesado. Mas quando a gente faz uma análise da Bolsa Brasileira contra os seus pares emergentes aqui, México, Chile, Colômbia, a gente não está tão distante do que está acontecendo no resto do mundo. Tá? Então, para o investidor estrangeiro, e até quando a gente vê muita composição da Bolsa Brasileira, primeiro assim, o Brasil ele representa algo como 1%, 1,5% do mercado de capitais global. É aquela apostinha do gringo. Então, o gringo vai olhar e falar, pô, deixa eu colocar uma apostinha aqui no Brasil, pô, tem um pacote chamado mercados emergentes, ele fala, eu quero alocar mais em mercados emergentes, a gente vai junto. A liquidez global, o Brasil ele faz muito pouco impacto. E para o gringo, o Brasil ele é um país de commodity. Quando a gente olha ali o que são as principais exportações do Brasil hoje, de fato, soja, minério de ferro, carne, derivados de cana-de-açúcar, petróleo bruto, agora que o Brasil é um neto exportador. Então, para o gringo, ele vai olhar o Brasil muito como sendo isso. Tá? Por mais que a gente fique aqui nessa loucura, o que está acontecendo, Lula, eleição, blá, 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 a gente tem que entender que é uma briga dentro de um navio e o mar balançando. Tá? Pô, pode ser que você comece a dar uns tapas aqui, uns tapas ali, e vem uma onda de carrega. Então, o que acontece lá fora, para mim, tem muitas vezes mais impacto do que acontece aqui dentro. Quando a gente olha 2020 a 2030, e eu acho que assim, o que eu vejo para o Brasil, tá, de vantagens e desvantagens, quando a gente olha pelas partes das vantagens, eu acho que o Brasil ele é um país que tem uma população grande, o mercado consumidor é grande, é um país que tem uma abundância em recursos naturais, e eu acho que a grande vantagem que o Brasil tem hoje é a segurança alimentar e energética.
Então, o Brasil ele não depende de importação de alimentos e ele não depende de importação de energia. E esses dois pontos são vantagens muito grandes, principalmente no mundo que a gente está vendo uma geopolítica cada vez mais complicada. Então, a gente tem ali uma guerra no Irã. Se você for pegar a última década perdida que o Brasil teve, antes da passada, foi a década de 80. E a década de 80 foi uma década perdida principalmente porque o Brasil sofreu muito com a crise do petróleo. O choque do petróleo ele foi devastador para muitos países. E o Brasil ele era completamente dependente de importação. A gente não tem muita noção, mas o ser humano ele é extremamente dependente do petróleo, tá? Então, quando a gente viu esse negócio de inteligência artificial, se você vai estudar um pouquinho sobre a humanidade, a gente teve uma ruptura muito grande em termos econômicos com a Revolução Industrial. Então, muita gente fala assim, pô, o que fez com que se você for pegar assim, o crescimento do PIB da humanidade, até 1800, o PIB crescia a taxas pífias. O PIB per capita global era pífio. De 1800 em diante, a gente teve uma mudança brutal. E a gente viu isso daí numa explosão de população, a gente viu isso aí numa explosão de expectativa de vida. E essa explosão ela veio por duas coisas, né? Foi a junção da Revolução Industrial com combustíveis fósseis baratos, que é a energia barata que alimentou a Revolução Industrial. Então, o mundo ele é muito dependente do petróleo. E o Brasil, hoje, sendo independente, né, autônomo em energia e alimento, de novo, isso é uma vantagem muito grande. A gente só tem, dos grandes países, a gente só tem 3 países que têm isso. Tá? Se você for pegar os 50 maiores países do mundo, só tem 3 países que têm independência alimentar e energética, que é o Brasil, os Estados Unidos e Rússia. Todos os outros, ou eles têm que importar alimento, ou eles têm que importar energia. Então, por exemplo, o Japão, na hora que deu esse problema no Irã, fecha o Estreito de Hormuz, cara, ele está lascado. Se você for ver a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos só entraram na Segunda Guerra Mundial porque o Japão precisava de petróleo. Ele foi arrastado. O Japão precisava muito de petróleo e acabou entrando numa guerra com os Estados Unidos. Essa autonomia que o Brasil conquistou, ela é recente. Então, assim, na década de 80, o Brasil não tinha segurança nem energética e nem alimentar. O Brasil ele não produzia alimento suficiente para a sua própria população. Tá? Então, o que a gente viu nos últimos 40 anos, a gente viu uma explosão do agro, e nos últimos 15 anos, a gente viu uma explosão do petróleo. Tá? Então, para mim, acho que essas são as vantagens do Brasil. População grande. Na tua visão, qual que seria o gatilho, igual você estava comentando, de Brasil ter, né, os seus diferenciais competitivos, igual a gente olha uma empresa, né, a gente olha um país, a gente tem, né, barreiras de entrada, diferenciais competitivos, a gente é independente aqui de energia, de alimentos. Qual seria o gatilho do gringo tirar ali o peso de Brasil só de 1,5% num país que a gente é tão autossuficiente e tem tantas barreiras de entradas assim, para uma alocação maior, que eu acho que é a grande tese que muitos dos investidores, tanto fundamentalistas quanto quantitativos, eles ficam na cabeça e não conseguem entender por que o Brasil é tão subvalorizado, né, nesses quesitos, por que a gente tem tanto, né, a gente deveria ser mais, né? Na Sim. tua visão, você acredita que isso é resolvível de uma maneira fácil ou isso depende ali estruturalmente de décadas e décadas? Eu vou te falar, é fácil e é difícil. Tá? Eu acho que o que faria o gringo olhar para o Brasil? Crescimento. Então, se você for pegar o Brasil, ele teve, nos últimos 30 anos, quando a gente pega o PIB per capita brasileiro, ele teve um crescimento fraco. Então, entre voos de galinha e crises, a gente viu um Brasil que, na média, ele cresceu abaixo de países europeus velhos, como o Reino Unido, uma França, que não foram países que cresceram muito nos últimos 30 anos, e não é o esperado de um país emergente. O PIB potencial brasileiro ele é baixo. E eu acho que o que faria o gringo olhar mais para o Brasil é a gente mostrar taxas de crescimento mais aceleradas, como a gente viu, por exemplo, em países asiáticos. Então, obviamente, a China é o expoente, mas a gente teve ali também, obviamente, a Coreia,
Só que agora a gente começa a ver um Vietnã, um Camboja, uma Índia, já olhando ali mais para o centro do mundo. E eu acho que esse, para mim, é o grande ponto negativo, não só do Brasil, eu acho que da América Latina. A América Latina ela não conseguiu se encontrar nesse universo, nesse mundo de crescimento mais voltado, assim, como é que eu posso dizer assim? O desenho global que a gente viu foi um Estados Unidos que assim, é um país que ele é completamente, ele nasceu para dar certo, tá? Quando a gente estuda um pouco sobre geografia, geopolítica, instituições, você vê que os Estados Unidos, ele é um país que ele nasceu para dar certo, tá? A gente viu uma Ásia e com a cultura que eles têm de trabalho, educação e poupança, ela conseguiu superar as adversidades geográficas que ela tem. Então, os Estados Unidos ele tem tudo. Ele tem a cultura e ele tem a geografia. Os países asiáticos muitas vezes não têm a geografia. E esse é o desafio para eles. Então, por exemplo, o Japão é um país que a geografia dele é horrorosa. É um país montanhoso, com poucas terras, com poucos recursos, e ainda assim ele conseguiu se desenvolver. Coreia do Sul é a mesma coisa. A China é uma mescla. A Índia ela tem que importar 80%, 85% da energia dela. É um país que depende muito de importação de energia e ainda assim está conseguindo entregar taxas de crescimento elevadas. Então, na minha visão, o que faria o gringo olhar mais para o Brasil, e eu acho que para a América Latina como um todo, é começar a mostrar taxas de crescimento. Tá? Aí a gente chega, para mim, o que eu acho que é o ponto negativo do Brasil, e se você me perguntar, é difícil? E eu sempre falo o seguinte, cara, difícil é a Ucrânia. A Ucrânia tem um desafio. A Ucrânia ela tem um cara que tem uma bomba nuclear que está na cola dela e que está te invadindo. Isso é um desafio. Isso aí é difícil. Tá? O Brasil, ele não é difícil de se resolver no sentido de, tipo, pô, depende muito do Brasil, mas você vai ter que encarar soluções que elas não entregam resultado de curto prazo. E eu acho que no modelo da democracia que a gente tem hoje, globalmente falando, tá? Eu acho que a gente tem visto esse desafio, que as democracias elas não estão aguentando esses ciclos eleitorais. E aí a gente olha para o Brasil que o que vai ter que ser, o que você tem que fazer aqui, eu acho que não sei se a gente não tem coragem, mas assim, o lobby é muito forte, é muito resistente, tá? E de novo, como você não vai ter entregas de curto prazo, eu acho que a gente também tem o desafio dessa questão de, poxa, quem estiver lá na frente, quem estiver lá no poder, ele quer entregar alguma coisa em 3, 4 anos. Esse é o período que ele tem para te entregar, tá? Então, assim, para mim hoje, o que é a grande preocupação que eu tenho com o Brasil? A transição demográfica. O Brasil, ele está passando pelo chamado bônus demográfico, em que a maior parte da sua população está em idade de trabalho, e essa é uma etapa em que, em teoria, você deveria estar produzindo muito, acumulando capital, porque seu país vai começar a envelhecer. Os seus gastos com previdência vão crescer, os seus gastos com saúde vão crescer. Então, assim, se você for pegar o Brasil, por exemplo, o Brasil ele tem um gasto com previdência ajustado pela população. Quando a gente olha para os outros países, o Brasil tem um gasto mais ou menos de uns 2 pontos percentuais do PIB acima dos outros países de configuração parecida. Tá? 2 pontos do PIB, a gente está falando de algo como uns 250 bilhões de reais por ano. Então, eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem aqui essa discussão da escala 6x1 vindo para a escala 5x2. E muita gente bate na questão de produtividade. Pô, por que a produtividade do Brasil é ruim? Por que a produtividade do Brasil é ruim? E, assim, minha visão é que aqui em São Paulo, um trabalhador de classe mais BC, que usa o transporte público, ele vai perder algo como 3 horas por dia em trajeto.
Tá? Então, essa escala, a redução da escala 6 por 1 para 5 por 2, no fundo, é reduzir de 44 para 40 horas semanais. Então, você está querendo entregar 4 horas para o seu trabalhador. Se a gente tivesse uma rede de metrô, se a gente tivesse uma rede de transporte, em que você conseguisse reduzir o tempo desse cara de 3 horas para 2 horas, você entrega 1 hora para ele, você dava 5 horas a mais para ele na semana. E esse custo não sairia de uma pessoa, né? Não é um tempo a menos que ele vai conseguir trabalhar. Só que, assim, o Brasil, um dos motivos da produtividade baixa é essa questão que o Brasil tem pouco capital. O capital é caro aqui. Eu tenho um amigo que ele foi para a China e falou assim, cara, uma coisa que me assustou é qualquer coisa que tiver retorno acima de zero, para eles, está valendo. Aqui, pô, a gente faz as contas, né, Lucas? Para você fazer um O projeto que para acionista, minimamente tiver, você tem que exigir um retorno de 15% real. no mínimo. Porque, assim, o governo, se você emprestar para o governo, ele te paga 8 para não fazer nada. Aí você tem que encarar todo o desafio do Brasil. Cara, não vou trabalhar, não vou empreender, não vou tomar um projeto de longo prazo num país que a gente sabe que é extremamente, tem uma segurança jurídica gigante, aquela coisa toda, para ganhar menos do que 13, 14% real. E você conseguir um projeto de intensivo em capital, de investimento, etc., com esse nível de retorno é difícil. Então, para mim, o grande desafio que o Brasil atravessa ele está passando por uma transição demográfica que demanda um aumento de produtividade brutal para suportar isso. Produtividade que o Brasil não conseguiu entregar nos últimos 30 anos e que eu não enxergo a gente conseguindo fazer o que precisa ser feito para conseguir ganhar esse aumento de produtividade. Seja, olha, você vai ter que ter uma poupança maior, você vai ter que ter uma capacidade de investir maior, seja também resolvendo as questões estruturais. Né? Até pô, se você for ver, saiu esses dias aí um relatório da Receita Federal. Quais são as profissões mais bem pagas do Brasil? Cara, se você for pegar as profissões que têm maior patrimônio, das top ali, 4 são profissões ou ligadas ao funcionalismo público, né, ou adjacentes. Então, a primeira é dono de cartório. Eu não posso ter um país que dono de cartório, que é um negócio que assim, ele gera zero de valor. Concorda? Ele não gera nada de valor. Ele detrai valor, né? É uma herança cartomante de Portugal, né? Você ir num Sim, cartório que é um cara que não te conhece, te atestar que ele não te conhece, mas é que aquela assinatura é tua mesmo. sim. Mas assim, eu fiz engenharia na Poli. Cara, dos meus amigos que eram bons tecnicamente, geralmente eles saem do Brasil. Os dois mais brilhantes da minha turma, diplomata. Conheci engenheiro do ITA, que o cara queria ser auditor da Receita. Então, assim, o Brasil, ele induz pessoas que são muito produtivas. Eu até falo isso aqui do mercado financeiro. Eu acho injusto você pegar excelentes engenheiros e ficar jogando no mercado financeiro. Eu acho que, cara, agregaria muito mais valor na Exercendo, engenharia. exercendo engenharia. Mas assim, na tua visão, mesmo com esses problemas, como que você faz a tua alocação olhando para isso? Porque a gente pode olhar isso de duas formas, né? É o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? O copo meio vazio é aquele tema da gente ser mais ou persistente ou teimoso, né? Porque a gente acredita que, pode acreditar, né? Fazendo essa correção, que o Brasil ele vai piorando ao longo do tempo, né? Por conta dos próprios problemas internos que a gente tem, mas a gente pode olhar isso como um copo meio cheio, né? Fala assim, beleza, a gente entende os problemas, isso já está no preço de mercado, e sendo persistente, né, não teimoso, a gente pode ter um ganho expressivo ali, principalmente em bolsa. Como é que você enxerga isso? Eu acho que, assim, a primeira etapa é não se iludir quando o pessoal fala que o Brasil vai virar a Suíça. E a gente vai É passar o, por essas etapas, é o tá? Então, eterno nota 6, né? é, é. O Brasil flerta com o abismo, mas não pula.
de novo, quando você tem essas vantagens em que, na pior das hipóteses, você vai ficar na mediocridade, ela tem seu ponto bom e seu ponto ruim. A gente vê que o Brasil, infelizmente, ele só anda nas crises. Então, quando vem uma crise, a gente fala, putz, deixa eu ver o que eu preciso fazer de reforma aqui para colocar minimamente nos eixos. Mas aí, depois que a gente sai um pouquinho daquela crise, fala, beleza, já foi o suficiente, para por aqui. Tá? Eu acho que uma das coisas que eu faço, eu não gosto de colocar dependência de crescimento nos meus ativos. Então, parte do pressuposto que o Brasil ele vai crescer muito pouco. E aquela coisa, né, Lucas? Uma boa empresa não é um bom investimento. A gente não tem essa correlação direta. Então, se você for pegar o Mercado Livre, acho uma excelente empresa. Se você for ver quem comprou ações do Mercado Livre nos últimos anos, né? Por quê? Porque existia ali, dentro do preço, uma expectativa exuberante de crescimento, de rentabilidade, aquela coisa toda. Então, a gente vai conseguir achar no Brasil bons investimentos, a depender do preço que a gente paga e do que está embutido ali. Se tiver um pessimismo muito grande dentro das ações, você consegue pegar uma empresa que ela é razoável num preço muito atrativo, tá? Eu gosto de falar assim, se você for ver no Brasil, as empresas que são ligadas, têm retornos atrelados a juros, eu acho que são empresas que performam melhor, porque os juros no Brasil é muito alto. Então, assim, pra você ter uma noção, né? O S&P, ele entregou, nos últimos 30, 40 anos, algo como inflação mais 7, ou seja, um retorno real ali, um pouco menos até, acho que 6,8. Se você for ver hoje um título do governo brasileiro, 2040, 2050, ele te entrega IPCA mais 7,3, 7,4. Quer dizer, em teoria, se você acreditar, obviamente, que o IPCA é a inflação, e pessoalmente eu acredito, tá? Eu não sou um desses que fala, não, IPCA, não, acredito. Você vai ter um retorno de risco soberano para conseguir o que as ações americanas entregaram. E aí você vai ter, por exemplo, ações que bancos, né? Como é que um banco precifica? O banco ele é muito simples. O banqueiro fala assim, ó, se eu deixasse meu dinheiro, ativo financeiro, se eu deixasse meu dinheiro parado no CDI, eu ganhava quanto? 15. Tá bom, então eu quero 15 mais um prêmio. E como ele tem essa flexibilidade, ele é um financista, os bancos geralmente performam razoavelmente bem, um dos motivos que eu vejo é por conta disso. Porque como o juros foi muito alto no Brasil, ele quer juro mais alguma coisa, tá? O outro setor também que eu acho interessante são as utilities de longo prazo, porque mesma coisa, se você for pegar uma empresa do setor elétrico, a tarifa delas é dada como? Ele vai, a ANEEL, por exemplo, vai pegar lá e falar, ó, a base de ativos é 1 bilhão, vamos aplicar uma taxa de retorno, e essa taxa de retorno é o quê? Juro mais um prêmio. Como o juro é muito alto, você vai ganhar juro mais um prêmio. Então, assim, a gente vê hoje na Bolsa Brasileira ativos que estão ali negociando a IPCA mais, na minha visão, uma TIR real de IPCA mais 14, 15, que, por um lado, parece muito interessante, mas, por outro, é o que deveria entregar, dado o risco que você está tomando. É difícil chegar e falar assim, pô, eu quero ter uma small cap no Brasil, uma small cap em um país terceiro mundo em ano de eleição. Se não tiver embutido ali um prêmio de risco de 7 pontos em relação ao juro do país, não faz sentido, né? Nos Estados Unidos, eles pedem 5 para investir em uma large cap. Então, para mim, acho que 7 seria o razoável, tá? Então, assim, é um pouco isso que eu estou vendo no Brasil. Acho que a gente tem empresas que você consegue achar ali um prêmio bom. Não dá para descartar que, acho que para mim, os próximos 2, 3 anos vão ser de desaceleração econômica. Se você for ver, o desemprego do Brasil está na mínima. Então, já não tem mais aquela capacidade ociosa para ser tomada. O nível de endividamento das famílias também está alto. E quando a gente fala de endividamento da família, é o sujeito que ele consumiu hoje uma coisa que ele teria o dinheiro só amanhã. Então, ele comprometeu a renda futura dele. Ele adiantou esse consumo
a gente sempre fala o seguinte, né? Poupar é o ato de postergar um consumo hoje em prol de um futuro melhor. E tomar uma dívida é o contrário, é adiantar um consumo futuro em prol de um benefício presente. O cara, quando ele se endividou, ele está fazendo isso, ele está adiantando uma renda futura dele, e quando chegar lá na frente, vai faltar. Não, legal. Desse tema, quando a gente olha, eu concordo 100%, assim, o Brasil, na minha opinião, também é um aluno nota 6, de vez em quando ele vira um nota 7, né, e o pessoal acha que ele vai para 10, mas ele continua sendo nota 6, nota 7. Eu também acredito nessa parte que a gente está flertando de novo com o abismo, né, a gente não e nunca pulou, e eu acredito também que, olhando para frente, a tendência é essa mesmo, da gente ter uma desaceleração, né? A gente tem grande parte da população recebendo auxílios, né, que dá uma bela de uma maquiada, eu acho que em todos os indicadores, tanto de desemprego, inflação e etc. A gente tem ali também a questão do ganho de produtividade dos aposentados, né? Mas são as coisas iris or iris, né? Que o Howard Marks gosta de falar muito, né? Aquilo mudar é muito difícil, não tem muito como fazer ali, mas a gente tem na bolsa algumas opções ali, que é o que eu queria te perguntar, né? Falou muito bem do setor financeiro, de bancos, falou muito bem do setor de utilities, mas e na tua carteira, né? O que está em destaque aí, que eu acho que é a grande pergunta. Vamos lá. Hoje eu tenho bancos, nas utilities, hoje eu não tenho diretamente utilities, hoje eu tenho alguns FII infras, principalmente de dívidas. Eu até posso explicar um pouquinho o racional, tá? Eu tenho 2 construtoras, eu tenho 2 educacionais e eu tenho uma empresa do setor de saúde e uma empresa do setor agro, tá? Falando sobre o banco que eu tenho, né? Acho que você conhece muito bem, que é o Banco Mercantil. Eu acho que, assim, do ponto de vista de controlador, é um banco que eu gosto. Acho que o CEO atual é um cara muito engajado, que mudou muito o banco nos últimos 5 anos. É da família, então, assim, é um banco que tem controle e que atua primordialmente na faixa, né, do público que eles chamam de 50 a mais, principalmente, assim, atuando dentro desse negócio do consignado INSS. Então, o que eu gosto da tese? O público 50 a mais, como a gente está falando da transição demográfica, ele é um público que está crescendo. E o gasto com previdência com o Brasil, do ponto de vista de contas públicas, é um negócio desafiador, mas, na outra ponta, para quem está aproveitando isso, ele é um ponto positivo. Então, quando a gente dá reajuste real para aposentado, isso significa que, para quem pega consignado INSS, é um valor a mais que ele tem para gastar, né? O mercantil, quando a gente olha assim, para o histórico do consignado INSS nos últimos 15 anos, mais ou menos, o spread hoje está nas mínimas. Então, desde que o Lula entrou, o Lupe jogou, macetou ali o spread do consignado. Muitos bancos não conseguiram operar, muitas financeiras não conseguiram operar com esses níveis de spread. E o mercantil, que tem uma estrutura bem interessante, ele conseguiu prosperar dentro desse segmento, mesmo com esse nível de spread baixo. Então, ele conseguiu ganhar market share em cima dos outros players que foram sendo jogados para fora. Tá? A estratégia deles, basicamente assim, se a pessoa tem dinheiro, ele vende investimento, se a pessoa precisa de dinheiro, ele vende crédito. O consignado INSS, ele é um produto colateralizado, com risco muito baixo. Obviamente, também por conta disso, ele vai ter uma taxa de retorno menor. E aí, o que eles fazem é que eles conseguem complementar isso como eles conseguem oferecer investimento para quem tem dinheiro, ele tem um custo de funding baixo. E também, na parte de crédito, ele oferece outras linhas. Ele complementa o consignado INSS com crédito pessoal, ainda assim para esse público, que ele faz o pagamento do benefício do INSS, e aí reduz bastante o nível de inadimplência dele.
Então, assim, junta tudo isso daí, ele consegue ter um retorno bem interessante, tá? Além disso, também eles têm ali as receitas de serviço, né? Eles têm oferecido o produto Mil Mais, que oferecem o serviço, por exemplo, de desconto em farmácia, seguro odontológico, telemedicina, aquelas coisas todas, que para o público dele faz sentido. E juntando tudo isso aí, é um banco que consegue entregar um resultado bem interessante, com um nível de risco bastante controlado também. A gente viu ali a entrada no consignado privado, que para mim é o produto que ainda está mais difícil de saber o que vai acontecer. O risco que eu vejo, no geral, tá, é que são linhas que o governo pode meter a mão de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, a gente já viu aqui que o governo está querendo, se ele que cai um pouquinho, o governo já quer reduzir o teto do consignado INSS. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu o governo tentando fazer isso aí no começo, e quando tentou socar muito para baixo, cara, isso daqui não vai parar de pé, não tem como. Aí o governo foi lá e recuou. Então, e mesmo quando a gente estava ali nas taxas muito baixas, o mercantil tem conseguido operar de uma forma saudável. Então, no mínimo, assim, o governo pode mexer? Provavelmente vai mexer. Mas não tem muito espaço, porque a gente já viu que se tentar, não dá, não fecha. Depois disso, a gente tem duas construtoras que eu tenho hoje. Eu tenho a Moura do B, uma construtora do Nordeste, uma operação em que ela domina a região Nordeste. Nenhuma construtora do Sudeste teve sucesso lá, eles conseguiram fazer um trabalho excepcional. Eles operam em 3 verticais lá, né, que é o alta renda, o média renda e o baixa renda. Agora eles começaram a entrar. A gente sabe que o setor de construção ele é altamente volátil, mas também a gente vê níveis de valuation, na minha visão, ainda bem interessantes. Uma empresa que deve estar um pouco mais de 4 vezes lucro para esse ano. Conseguiu projetos excepcionais, conseguiu um terreno agora ao lado dos Correios, que é fantástico. Mas, óbvio, a gente sabe que é volátil, é um setor que é mais cíclico e tudo mais. E a outra construtora é uma posição bem menor, que é a Plano e Plano. É uma construtora que atua aqui em São Paulo, Minha Casa Minha Vida, é um segmento que, na minha visão, está bem mais... Assim, o que a gente viu nos últimos anos no Brasil, né, Lucas, foi um esmagamento da classe média. Por quê? Porque se você for muito baixa renda, benefício, subsídio, o governo te ajuda. Se você for muito alta renda, e até um negócio, né? O que o cara faz? Ele vai comprar um apartamento e vai deixar o dinheiro dele na Selic. Porque ele consegue um crédito muito barato para comprar um imóvel, enquanto isso o dinheiro dele fica rendendo um juros surreal. Tá? E a hora que esse juro vier para baixo, o que ele vai fazer? Vai catar o dinheiro da Selic e vai pré-pagar o financiamento dele. Então a gente viu um esmagamento da classe média, que a classe média é o cara que ele nem está dentro dos benefícios do governo e nem tem como assim, utilizar, né, esse juro elevadíssimo em benefício dele. Tá? Depois eu tenho duas educacionais, duas posições menores também, mas somando ali dá uns 10% da minha carteira, que é a Ser e a Vitro. Não sou um grande fã do setor, acho um setor complicado, mas assim, eles já estão com um nível de base de alunos muito boa. Então, dos próximos 2, 3 anos, ele já tem que... Óbvio que não dá para falar garantido, que se vier uma crise, aumenta muito a evasão, mas já tem ali uma base, uma safra bacana, que dá uma geração de caixa muito forte para eles aí para os próximos 3 anos. Depois eu tenho a Profarma, que é uma operação de distribuição de medicamentos, que deve estar algo como 6 vezes lucro, talvez um pouco menos para esse ano. Uma alavancagem mais alta, mas um setor razoavelmente defendido, né, o segmento de distribuição de medicamentos, é um segmento resiliente. Para o segundo semestre, eles têm ali algumas coisas para entrar. Eles fizeram a aquisição de uma operação que chama Forbio, bem interessante. Vão começar também a parte de distribuição de medicamentos genéricos de GLP, que é uma coisa que cresceu bastante, que agora vão entrar os Ozempic genéricos, né? As famosas canetas, né?
Uma posição pequena hoje em 3 tentos. Quando a gente estava conversando sobre os desafios de ganho de produtividade no Brasil, o agro foi a exceção. O agro brasileiro, ele de fato, por mais que o pessoal fale, mas o agro tem subsídio aqui, tem não sei o que lá, a indústria também tem um monte de subsídio e ainda assim não conseguiu ir para frente. O Brasil, ele tem sim vantagens competitivas no agro, tem poucas terras aráveis novas, né, disponíveis no mundo. Tá? Então, se for Estados Unidos, a configuração global hoje é meio que assim, a Europa ela é autossuficiente, a América ela tem excedente e a Ásia ela é deficitária. Então, a Europa, o que ela exporta, ela acaba importando também, então fica elas por elas. A América tem uma produção muito grande e a Ásia consome muito dessa produção de alimentos. Tá? O Brasil, acho que ainda tem espaço para ganho de produtividade, principalmente com as terras degradadas, mudança de pastagens para produção agrícola, enfim. E eu acho que a 300 é uma empresa que assim, tem se mostrado excepcional. O mercado, nessa quebradeira do agro, obviamente ela vai ter clientes que vão sofrer, mas também teve concorrentes que sofreram muito. E como eu acredito que tudo é muito cíclico, a hora que isso aqui voltar, a gente vai ter uma empresa que já está indo super bem, tá? E eu acho que é uma das poucas empresas que a gente olha assim, eu consigo enxergar essa empresa nos próximos 5 anos crescendo a taxas de 15% ao ano. Depois eu tenho meus FII Infra, como eu comentei. Esse eu fiquei curioso, porque ir na dívida, não no equity. Porque a gente tem, né, os FII Infras tradicionais ali, mas também tem as empresas que são umas utilities, né, mas são para infraestrutura, né, as toll roads, né. O que eu tenho visto é uma diferença de valuation. Se você for ver as utilities hoje, na minha visão, elas estão entregando na média de uma TIR real na casa dos 10%, que se você for ver para qualquer lugar do mundo, é uma TIR real muito boa. Só que, na prática, é um prêmio de algo como 2,5 pontos percentuais em relação ao que o Tesouro te paga. Então, eu acho o prêmio um pouquinho magro para o risco que a gente toma. Excelentes empresas, tá? É só que, assim, me parece um pouco mais bem precificadas. A vantagem, elas têm uma duration mais longa. Os FIINFRAs, o que a gente viu? Quando esse juro subiu muito, o mercado ele exige que o yield ele esteja alinhado com o que você vai conseguir deixando num CDBzão da vida. Porque esses produtos eles são criados para a pessoa física. São elas que têm o benefício fiscal. Então, assim, a hora que o cara consegue 1% ao mês numa Selic, ele vai querer 1% ao mês nesses fundos, certo? O preço deles caiu bastante. Por que eu prefiro eles do que um fundo imobiliário, alguma coisa nesse sentido? Né? Porque, assim, a gente viu muito fundo imobiliário que o fundo é CDI+. Então, ele consegue te entregar CDI mais alguma coisa, porque ele emprestou para uma pessoa que está pagando para ele CDI mais 5. Só que essa pessoa, a hora que o CDI veio para 14, 15%, a chance dele não conseguir te pagar é enorme. Ele não esperava aquilo. E aí, quando você vai ver os FII Infras, muitos deles, eles têm dívida do tipo assim, IPCA mais 8, IPCA mais 9. Essa era a dívida que o sujeito emitiu esperando pagar IPCA mais 8, IPCA mais 9. Só que como o papel caiu muito, você consegue comprar com um desconto e receber CDI mais alguma coisinha. Mas o credor está pagando IPCA mais 8, IPCA mais 9, que era o que ele tinha se programado. Tá? Então, eu prefiro um pouco mais esses títulos, porque eles não estão descasados com o que o credor esperava. Eu estou comprando isso aqui com desconto. Tá? São fundos pulverizados, então, por exemplo, tem um que eu gosto que chama RIF, né, o RIFF, que é da Paramis. Aí tem dívida de muitos, mas muitos. Dívidas de alto nível, muito pulverizado. Se tiver uma encrenca aqui, uma ali, ok, paciência, mas pouco impacto. Então, eu tenho alguns desses fundos, tá? Mas bastante pulverizado. Eu tenho 5 fundos,
e algo como 2% em cada um. Na média, eles estão me pagando algo como 1,3% ao mês. Líquido de imposto, para mim, acho que acaba sendo uma rentabilidade muito interessante. Paga minhas Bacana. É bom, né? Sempre pingando na conta não tem nada melhor, né? Sim. Mas, Léo, para a gente fechar aqui esse episódio 2 fundamentalista, eu queria fazer um apanhado de tudo que tu falou, de toda essa tua visão, de como tu começou no mercado, depois como você foi operando como analista, depois como gestor, e hoje operando os ativos, acho que dessa maneira essencialmente fundamentalista, né? Então tem setores ali financeiros do Brasil é muito bom, tem essa parte de dívida dos FIINFRAs, tem a parte ali pisando um pouquinho no agronegócio, que aqui na BH a gente gosta bastante. A gente inclusive está olhando 3tentos, mas o setor agrícola é de fato o grande motor né, de produtividade do Brasil. E eu queria pegar contigo para a gente finalizar, quais são os princípios, aí pode colocar 2, 3 princípios que você mais acredita que te fizeram ser um bom investidor. Como, por exemplo, tem um princípio que eu gosto bastante, que ele fala, né, de olhar para a empresa com cara de sócio, esse você já comentou, então a gente pula esse. Mas tem princípios que fala, né, para uma boa análise, ela só é boa se gastar sola de sapato, que a gente já conversou aqui no outro episódio fundamentalista. O que te faz ser, de fato, um bom investidor? Eu acho que no Brasil, seja cético. Eu acho que, sei lá, eu tenho um amigo que fala para ele, né, que ele tem uma performance excepcional. Ele, para mim, acho que a maior habilidade que ele tem é saber perder dinheiro. E por que eu digo isso, né? Porque lembra aquele negócio, né? Um dos maiores desafios para mim é você saber quando você está sendo perseverante e quando você está sendo teimoso. E saber perder dinheiro é aquela coisa do tipo assim, isso daqui, ó, não deu certo, não foi do jeito que eu esperava, me enganei, me enganaram. Zero, reconhece o prejuízo e parte para o próximo. Tá? Então, eu acho que saber perder dinheiro é uma habilidade grande. Quando a gente falar disso, tá, a gente está entrando numa seara de psicologia, tá, de você conseguir saber se você está sendo enviesado, se você está com alguma ancoragem, se você não está conseguindo aceitar o prejuízo, porque aí você tem que aceitar que você estava errado. Parece besta, mas, de novo, tem muitos estudos a respeito disso, e para mim acho que um dos pontos fundamentais para você ser um bom investidor é essa questão psicológica. É você ter o estômago para aguentar os mares revoltos, mas também, putz, errei, pô, a coisa mudou, e aceite o prejuízo e parte para a próxima, tá? E a outra, como eu falei, acho que é ser cético. De tempos em tempos, o mercado ele vai vir com teses brilhantes, fantásticas, exuberantes, como a gente viu, por exemplo, em 2021, né? O que um mundo de liquidez abundante não faz. Então, a gente viu ali um monte de empresa, isso aqui é empresa tech, aquilo ali é empresa tech, é tudo empresa tech. E a gente vê que de ponta a ponta como é que foi a rentabilidade da maioria dessas empresas que abriram capital na era dos juros baixos. Então, acho que o que eu falaria assim de princípios poxa, seja cético, não entenda que as empresas vão querer te vender uma coisa Um fantástica. PowerPoint lindo, maravilhoso, né? Eu sempre brinco, o RI, ele é um vendedor. Ele está ali, saiba quem é que está pagando o salário dele. Tá? Não sou eu que estou pagando o salário dele, quem está pagando o salário dele. Quem define a meta e quem demite essa pessoa é para quem ele trabalha. E aí, a função dele, obviamente, é mostrar os pontos positivos da empresa, o seu trabalho é achar os pontos negativos da empresa. Tá? Então, seja cético e, de novo, tenha essa percepção de quando é que está sendo teimoso. Eu sei, é muito difícil essa parte. Tá? Assim, a aceitar, até porque eu sempre brinco, né? Os
os gestores de fundos de ações são caras brilhantes. Você vai ver lá, pô, o currículo dele é um currículo fantástico. Uma pessoa que, para acreditar que ela consegue bater o mercado, ela tem que ter uma arrogância, né, de que ele acha que ele, de fato, é um cara muito bom. Mas também ele vai ter que ser bom o suficiente para aceitar. Pô, não, isso aqui, ó, errei, muda, vira. Então, em resumo, né? Ser cético e aprender a perder dinheiro, É, né? É um princípio bom, né? Um princípio que fala que aquela ação ela não te deve nada, né? Então, se você perdeu dinheiro com ela, não necessariamente você vai ganhar dinheiro com ela, né? é, Então, Léo, caminhando para o fim, te agradecendo imensamente aí teu tempo, disponibilidade, experiências de vida e ensinamentos, que contigo eu falo que é bom conversar contigo, que é sempre uma visão que você consegue concatenar muito bem um parâmetro muito top-down, igual você está falando, eu fiquei pensando bastante na parte de Brasil, na parte que fala que Brasil, de fato, a gente vai ter essa transição ali para uma população agora entrando ali mais na fase mais idosa, né, vamos colocar assim, a inversão da pirâmide etária, né, que é tradicional, né, grandes países já tiveram esse problema, já souberam resolver. Grande parte da sua alocação conversa com essa tese, eu acho isso muito bacana. Aqui na BH a gente tem uma cabeça muito parecida, que a gente acredita que no longo prazo, de fato, a população brasileira ela vai ter essa inversão, e a gente fica muito nisso mesmo, né? Dentro do setor financeiro a gente fica dentro do banco, que é para o banco dos idosos, né? E dentro ali do setor de saúde, aí, principalmente na medicina diagnóstica, a gente fica na empresa que a gente acredita que vai ter muito mais demanda, independente se o Brasil der certo ou, né, flertar com prejuízo do abismo novamente. Eu vou colocar aqui embaixo as suas informações, bio, etc, para o pessoal entrar, que eu também sei que você é bem famoso no YouTube, né? Tem um canal já, aí que fala de bolsa também, vou colocar para o pessoal. E te agradecendo mais uma vez a participação aqui no Fundamentalistas. Se quiser deixar alguma mensagem final aí para o pessoal. não, é só agradecer aí o convite e, de novo, quando quiser chamar, estou sempre à disposição, Lucas. Prazer. Fechado. Muito obrigado, pessoal.